Ninguém devia duvidar, a vida gosta de brincar com mapas bem desenhados. Pode-se planear o futuro como quem traça uma rota perfeita no atlas, ruas, datas, metas, até os descansos marcados a lápis. Mas há sempre uma curva escondida, uma rua cortada, um nevoeiro que cai de repente sobre o caminho. Para uns, esse nevoeiro é desculpa para parar. Para outros, é o sinal de que é preciso apertar os punhos e seguir, mesmo sem ver o fim. Foi assim que começou a história de Diogo Pires e Rui Valente, dois rapazes de Viana do Castelo, onde o vento do Atlântico entra pelas janelas como se a cidade inteira respirasse sal. Cresceram a 2 ruas de distância, mas só se tornaram inseparáveis quando tinham 15 anos, na biblioteca municipal, entre prateleiras antigas e silêncio de madeira. Diogo tinha um jeito raro de olhar para as coisas como se por trás de cada detalhe houvesse uma engrenagem invisível. Um rádio avariado não era lixo, era um enigma. Uma lâmpada que piscava era uma pergunta. Já Rui era o contrário, não desmontava o mundo com pinças, desmontava com coragem. Onde Diogo via riscos, Rui via degraus. O que os unia era uma obsessão quase infantil, ciência, física, o futuro. Passavam tardes inteiras com livros emprestados, alguns tão velhos que cheiravam a pó e maresia. Faziam contas nas margens, discutiam teorias como se fossem professores. O bibliotecário, o Sr. Manuel, abanava a cabeça com um sorriso. Vocês ainda vão parar na capital, hã? E era isso. Lisboa. Para eles, Lisboa era mais do que cidade, era promessa. Quando terminaram o secundário, com notas que pareciam impossíveis numa escola pequena, vieram as cartas. Universidade de Lisboa. Engenharia. Os dois. Ao mesmo tempo. Foi uma vitória tão grande que, por um instante, a vida pareceu obedecer ao plano. No primeiro dia no campus, atravessaram o portão como quem atravessa um país novo. O dormitório estudantil era simples, paredes brancas, móveis usados, uma janela estreita, mas para eles era palácio. Dividia uma pequena sala com 2 camas, 2 secretárias e um aquecedor que rangia. E, mesmo assim, riam como se tivessem ganho um mundo. Durante meses, viveram num ritmo que só os muito jovens conseguem suportar: aulas, trabalhos, filas no refeitório, noites de estudo. Diogo, metódico, alinhava cadernos como se fosse um ritual. Rui, inquieto, aprendia melhor andando de um lado para o outro, repetindo fórmulas em voz alta. Um dia vamos criar tecnologia nossa, dizia Rui, com os olhos acesos. Um dia vamos mesmo, mas primeiro temos de passar cálculo respondia Diogo, sem levantar a cabeça. E passaram. E depois passaram mais. Mas, como sempre, o nevoeiro chega quando menos se espera. No início dos anos 90, Portugal mudava por dentro. Não era uma explosão visível, era uma transformação lenta, cortes, reorganizações, promessas que não se cumpriam. As bolsas atrasavam, estágios desapareciam, empresas que antes aceitavam jovens engenheiros começavam a adiar contratações. E as famílias, lá no norte, escreviam cartas com notícias que apertavam o peito: fábricas a fechar, vizinhos a emigrar, gente a vender o que tinha para aguentar. Numa noite de outono, no refeitório quase vazio, Rui chegou com um papel amarrotado na mão. Sentou-se sem pedir licença e empurrou para Diogo. Olha isto. Era uma lista. Um anúncio interno. Reestruturação. Suspensão de projetos. Cancelamento de parcerias. As palavras eram secas como pedra. Diogo leu devagar. Depois releu. E pela primeira vez desde que se conheciam, não teve resposta. A ideia de carreira científica começou a escorrer como tinta em chuva. Não foi de um dia para o outro. Foi um desgaste. Primeiro, uma porta fechada. Depois outra. Até que o futuro deixou de parecer logo ali e virou uma coisa distante, quase arrogante. No Natal daquele ano, voltaram a Viana do Castelo e encontraram as casas diferentes. Não em paredes, em olhares. Os pais estavam mais calados. As mães faziam contas até no preço do pão. Voltem para Lisboa e aguentem, disse o pai de Diogo, sem olhar direto. Aqui vai ficar pior. No regresso, os dois caminharam do terminal de autocarros até ao dormitório com uma espécie de silêncio pesado. Rui foi o primeiro a quebrar. Se não der na área, a gente faz outra coisa.
Outra coisa como o quê? Perguntou Diogo, cansado. Rui encolheu os ombros. Qualquer coisa. Trabalho é trabalho. E assim começou a fase que ninguém conta quando fala de histórias de sucesso, aquela em que se engola orgulho. Um colega de Rui arranjou-lhes um contacto, uma obra em Oeiras, onde estavam a levantar um conjunto de moradias, para gente com dinheiro. Precisavam de braços. Pagavam por semana. Não perguntavam por diplomas. Na segunda-feira Diogo e Rui vestiram roupa velha, pegaram no autocarro cedo e chegaram a um estaleiro cheio de pó e barulho. O encarregado era um homem baixo e duro, chamado Sr. Baltazar, que os mediu com um olhar desconfiado. Já trabalharam em construção. Aprendemos depressa, disse Rui. Diogo abriu a boca para explicar que eram estudantes, mas Rui cutucou e ele ficou calado. Nos primeiros dias, as mãos sangraram. As costas queimaram. O corpo, habituado a cadeiras e livros, reclamava como um animal preso. Diogo, que sempre acreditara que o mundo se resolvia com lógica, descobriu que há dores que não se discutem. Rui, que sempre rira das dificuldades, ficou mais sério, mas não desistiu. Aos poucos, foram aprendendo. Misturar cimento, carregar tijolos, medir paredes. Diogo passou a observar as máquinas como antes observava rádios, tentando entender o mecanismo. Rui conversava com todos, fazia amigos, conseguia tarefas melhores. No fim do primeiro mês, já não eram os estudantes. Eram os rapazes do norte. A vida ficou simples, trabalho, dormitório, banho rápido, comida barata. Evitavam saídas. Nem discotecas, nem bares. Juntavam dinheiro como quem junta oxigênio. Encontraram um quarto para alugar em Alcântara, numa casa de um casal idoso, Dona Celeste e Sr. Américo, que cobravam pouco porque gostavam de ter juventude por perto. A casa cheirava a sopa, a roupa lavada e a um tempo mais lento. Vocês trabalham demais, dizia Dona Celeste, servindo-lhes caldo verde. É por enquanto, respondia Rui. Diogo apenas sorria, como se tivesse vergonha de aceitar bondade. Passaram-se 3 anos assim. 3 anos em que os calendários pareciam todos iguais. Mas, por baixo dessa repetição, algo crescia. Diogo e Rui começaram a reparar numa coisa: as pessoas compravam cada vez mais aparelhos eletrónicos. Televisões, leitores de CD, telemóveis que ainda pareciam tijolos. E quase ninguém sabia consertar. Quando o aparelho avariava, ou se mandava fora, ou se pagava caro a algum técnico. Certa noite, no quarto, Rui colocou na mesa um telefone avariado. O encarregado ia deitar fora. Disse que não presta. Diogo pegou nele como quem pega num tesouro. Dá para ver. Abriu, estudou, mediu peças, limpou contactos. Trabalhou 2 horas, silencioso, concentrado. Quando terminou, ligou. O visor acendeu. Rui soltou uma gargalhada. Estás a ver? Isto é o que a gente sabe fazer de verdade. Foi a primeira faísca. Nas semanas seguintes começaram a recolher aparelhos avariados dos colegas. Consertavam à noite, vendiam barato, ganhavam uns trocos. O quarto virou oficina improvisada. Dona Celeste reclamava do cheiro a solda, mas no fundo ficava orgulhosa. Pelo menos vocês não andam por aí a fazer asneiras, dizia, fingindo severidade. Até que, um dia, Rui apareceu com um envelope. 3 anos. Olha quanto juntamos. Diogo abriu. Contou. Recontou. Não era fortuna, mas era o suficiente para um começo. Rui apontou para a janela, onde Lisboa brilhava longe, indiferente. A gente abre uma oficina. Pequena. Só nossa. Em Lisboa é caro, murmurou Diogo, sempre calculista. Então não é no centro. Mas é em Lisboa. É aqui que a vida acontece. Diogo respirou fundo. Por um segundo pareceu voltar a ser o rapaz da biblioteca, cheio de planos limpos. Só que agora os planos tinham poeira nas mãos, e isso os tornava mais reais. Vamos fazer direito, disse ele. Sem enganar ninguém. Rui bateu na mesa com a palma. Fechado.
E naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse, a história deles começou a mudar de forma. Porque ainda não era uma história de amor, não diretamente. Era uma história de lealdade, de escolhas, de fazer o que é certo quando ninguém está a olhar. E isso, mais tarde, seria o que sustentaria tudo, quando a vida resolvesse, de novo, lançar o seu maior teste. A oficina nasceu sem festa e sem cartazes brilhantes. Nasceu como nascem as coisas sérias, num espaço pequeno, num bairro onde ninguém passeava por prazer, e com duas pessoas que ainda tinham o corpo cansado de obra, mas a cabeça inteira no futuro. Era uma loja estreita em Benfica, perto de uma rua onde os autocarros passavam sempre cheios. Tinha uma porta de vidro antiga, um balcão comprado em segunda mão e duas bancadas improvisadas com tábuas grossas. Diogo levou dias a pensar no esquema da iluminação, não queria sombras a cair em cima das placas e dos circuitos. Rui queria rapidez, compra qualquer lâmpada e pronto. Mas Diogo insistiu. E venceu. Quando uma pessoa entra aqui tem de sentir que isto é sério, dizia ele, apertando parafusos como se fossem argumentos. O nome veio numa noite de fome e riso, Atlântico Tech. Rui achou pomposo, mas gostou do som. Diogo gostou do significado, o Atlântico era casa, era a origem, era a lembrança do vento que empurrava Viana do Castelo. E no fundo era também uma promessa de distância, de abrir horizontes. Nos primeiros meses trabalhavam como se estivessem em dívida com o mundo. Acordavam cedo, abriam a porta, recebiam aparelhos, rádios, televisões, leitores, telefones. À noite, quando o bairro já ficava quieto, fechavam as cortinas, ligavam o ferro de solda e continuavam. Não tinham horário. Tinham só a trabalho. Rui era a cara da oficina. Falava com clientes, brincava, explicava com uma confiança que às vezes parecia maior do que a realidade. Diogo era o cérebro silencioso, desmontava, analisava, resolvia. Quando não conseguia resolver, não dormia. Não suportava a ideia de devolver algo meio feito. A gente não vai enganar ninguém, repetia como um juramento. Essa honestidade, que em teoria era apenas o certo, tornou-se o maior segredo do sucesso deles. Num tempo em que muita gente prometia e não cumpria, a oficina dos dois rapazes cumpria. Um cliente satisfez outro. Um vizinho comentou com um primo. Um motorista de táxi falou para outro motorista. O endereço começou a circular de boca em boca como um recado valioso. E então, num dia de verão, aconteceu a primeira coisa que os fez olhar um para o outro com medo e euforia. O espaço ficou pequeno. Havia caixas empilhadas, peças por todo lado, uma fila que às vezes se formava na rua. O Rui começou a contratar um miúdo para ajudar, Tiago, um rapaz que tinha jeito para ferramentas e vontade de aprender. Depois veio mais um. Depois mais outro. Quando deram por isso, tinham 4 pessoas a trabalhar num lugar feito para 2. Foi quando Rui, com a ousadia que o definia, apareceu com uma chave na mão. Arranjei um sítio maior. Diogo franziu o rosto, já imaginando dívidas. Maior quanto? 90 metros quadrados. Diogo achou que tinha ouvido mal. 90. No campo de Ourique. Não é na avenida, mas é bom. E dá para crescer. Foram ver o espaço no mesmo dia. Era um resto de chão antigo, com um chão que rangia e uma parede que precisava de pintura. Mas tinha luz natural, tinha espaço para bancadas, tinha uma pequena sala que podia virar escritório. Diogo andou pelo lugar calado, medindo mentalmente distâncias. Rui já estava a imaginar uma placa bonita na porta. Assinaram a renda como quem assina um pacto, não era só negócio, era vida. A mudança trouxe também outra mudança, responsabilidade. Agora havia salários. Havia contas. Havia o medo de falhar. Mas eles continuavam a fazer o que sabiam, trabalhar. Durante um tempo parecia que nada os podia parar. Até que o país começou a tremer de novo, não como terremoto, mas como aquela instabilidade que se sente no ar antes da tempestade. Vieram tempos de aperto. Clientes começaram a adiar concertos. Empresas cortaram gastos. O dinheiro começou a circular mais devagar. E com a crise, vieram também os homens que sabem resolver. A primeira visita foi numa tarde de chuva.
Um carro preto parou perto da oficina e dois homens desceram. Não eram do bairro. Tinham o tipo de roupa que não combina com poças de água, casacos bons, sapatos limpos. Rui atendeu-os com o sorriso habitual. Boa tarde, em que posso ajudar? Um deles olhou para a oficina como quem olha para algo que pode ser comprado. Nós ajudamos, é vocês. Falou com um tom doce demais. Negócio bom assim, às vezes precisa de proteção. Diogo, que estava no fundo, ouviu e sentiu um frio no estômago. Aproximou-se, limpando as mãos num pano. Proteção de quê? De azar. De problemas. Rui tentou manter o ar leve. Agradecemos, mas estamos bem. O homem sorriu sem humor. Toda a gente acha que está bem até deixar de estar. Foi um momento curto, mas pesou como pedra. Depois, os homens foram embora, deixando no ar aquele cheiro à ameaça que não precisa de ser dita claramente. Naquela noite, Rui ficou sentado na bancada, mexendo numa chave de fendas sem necessidade. Diogo fechou a porta com cuidado, como se o barulho pudesse atrair azar. Isto vai voltar, disse Diogo. Vai. Rui engoliu em seco. E a pergunta é, o que a gente faz? Diogo olhou para o chão como se procurasse uma fórmula escondida entre as tábuas. Fazemos o mesmo que sempre. Fazemos direito. E se tiver de ser, a gente fecha. Rui riu de leve, mas era um riso triste. Fechar depois de tudo. Melhor fechar do que vender a alma. Rui ficou calado. No fundo, ele sabia, Diogo estava certo. Nos dias seguintes, Rui mexeu uns cordelinhos, falou com conhecidos, foi discreto. Não contou a ninguém além de Diogo. Não queria assustar os funcionários. Mas ficou claro que estavam num jogo onde as regras não eram limpas. A segunda visita aconteceu 2 semanas depois. Desta vez, só veio um. Entrou sem pedir licença e ficou parado na porta, olhando para o interior como se fosse dono. Então, já pensaram? Rui abriu um sorriso firme. Já. E a resposta é não. O homem inclinou a cabeça. Vocês são teimosos. Diogo aproximou-se. Somos honestos. O homem deu um passo, aproximando o rosto. Honestidade não paga contas, meu amigo. Diogo não recuou. Os olhos dele tinham uma calma estranha, aquela calma de quem já passou fome e não tem medo de voltar a passar. A nossa paga. Porque a gente trabalha. O homem ficou alguns segundos em silêncio, avaliando. Depois soltou um riso curto. Está bem. Eu volto. E saiu. Quando a porta fechou, Rui soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Eu juro que pensei que ele ia. Eu também, disse Diogo. E pela primeira vez, a voz dele tremeu um pouco. Mas a vida, como se gostasse de equilibrar ameaça com esperança, decidiu também dar-lhes outra notícia, dessas que mudam o centro do mundo. Pouco tempo depois, Diogo apareceu na oficina com os olhos brilhando de um jeito que Rui nunca tinha visto. A Mariana está grávida. Rui ficou parado por um segundo e depois abraçou com força, quase derrubando uma caixa de componentes. Vais ser pai, pá. Quase no mesmo período, foi a vez de Rui chegar com um sorriso meio incrédulo. A Leonor também. E riram. Riram como crianças. Porque de repente a oficina não era só sobrevivência, era raiz. No ano seguinte, nasceram os dois. O filho de Diogo e Mariana chamava-se Miguel. Nasceu forte, com um choro que parecia reclamar o mundo. A filha de Rui, Leonor, chamava-se Inês. Pequena, olhos atentos, como se já estivesse a observar tudo. Os berços foram montados em casas diferentes, mas as vidas continuaram juntas. As duas famílias, que já se misturavam como se fossem uma só, tornaram-se ainda mais próximas. Almoços de domingo, festas simples, tardes na praia da Costa da Caparica, onde Miguel aprendia a andar na areia e Inês batia palmas para as ondas. E sem ninguém perceber, começou um hábito, chamarem as crianças, os noivos. Era brincadeira, claro. Mas brincadeira repetida muitas vezes cria uma espécie de profecia. Miguel e Inês cresceram com a naturalidade de quem nunca precisou escolher a amizade, ela já estava lá, desde sempre. No primeiro dia de escola, foram de mãos dadas.
Nas festas de aniversário, sopravam as velas juntos, por preguiça de fazer 2 bolos. Miguel era alto para a idade, sempre correndo, sempre subindo em coisas. Inês era delicada e determinada, com uma elegância que fazia as pessoas dizerem: essa menina vai longe. E Diogo e Rui, no meio de tudo, continuavam a lutar para manter a Atlântico Tech de pé, como 2 homens segurando uma casa inteira para que ela não desabasse. O problema era que o mundo não tinha terminado de testar a coragem deles. Porque quando os filhos ainda eram pequenos, a crise apertou mais uma vez. E os homens que resolvem voltaram a circular pelo bairro com mais confiança. E foi nessa altura, quando a felicidade parecia finalmente completa, que Diogo e Rui perceberam: o maior perigo não é começar do zero, é proteger aquilo que você ama quando o zero tenta voltar. O tempo passou sem pedir licença. Quando Diogo se deu conta, Miguel já corria pelo pátio da escola com uma mochila maior do que as costas. E logo atrás vinha Inês, mais baixa, mais leve, mas com um olhar atento, como se nada escapasse. Foram colocados na mesma turma. Não por acaso as famílias pediram, a escola concordou. Parecia lógico manter juntos aquilo que sempre fora junto. Miguel sentava-se mal na cadeira, mexia-se o tempo todo. Gostava de números, mas gostava ainda mais de desporto. Inês escrevia com cuidado, letras redondas, organizadas. Quando Miguel esquecia os tojos, era ela quem emprestava. Quando Inês ficava insegura, era Miguel quem dizia: deixa, eu fico aqui. Os professores sorriam. Estes 2 são inseparáveis. Em casa, a vida seguia com uma tranquilidade quase suspeita. A Atlântico Tech já não era pequena, mas também não era gigante. Era estável. E, para Diogo e Rui, estabilidade era luxo. Diogo ensinava Miguel a desmontar coisas velhas. Primeiro observa. Depois mexe. Miguel ouvia por alguns minutos. Rui levava Inês aos fins de semana para a praia. Ela caminhava na areia com cuidado, como se cada passo tivesse de ser pensado. Tu não tens medo? Perguntava Rui, vendo-a perto da água. Tenho respeito, respondia ela, séria demais para a idade. E assim cresceram. No 6º ano, Miguel já passava todos os recreios no campo improvisado da escola, jogando basquetebol. Crescia rápido, esticava braços e pernas como se o corpo estivesse sempre atrasado em relação à vontade. Inês começou na ginástica rítmica. O primeiro colã, a primeira fita, o primeiro sorriso tímido depois da apresentação. Tinha graça natural. Não fazia esforço para ser elegante, era. À noite, muitas vezes, as 2 famílias jantavam juntas. Falavam de tudo e de nada. Riam. Planeavam férias que quase nunca aconteciam. Eles vão casar, dizia alguém, em tom de brincadeira. Miguel revirava os olhos. Inês sorria e ficava em silêncio. Para eles, não era amor. Era simplesmente presença. E talvez por isso fosse tão forte. Mas o mundo não para quando tudo parece bem. Quando Miguel e Inês tinham 15 anos, Diogo começou a sentir um cansaço estranho. Não físico, outro tipo. Um peso no peito, como se algo estivesse fora do lugar, mas ainda invisível. Deve ser stress, dizia Rui. A gente já passou por pior. Diogo concordava. Sempre concordava. Mas, no fundo, sentia, algo vinha a caminho. E enquanto os filhos cresciam seguros, rindo, sonhando, a vida preparava, em silêncio, a prova que colocaria tudo à beira do abismo. O último ano da escola chegou sem aviso. De repente, tudo passou a ser pela última vez, o último recreio, a última prova, a última foto de turma. Miguel cresceu tanto que parecia deslocado nos corredores. Inês afinou-se, não só no corpo, mas no jeito de falar, de olhar. As decisões vieram uma a uma. Miguel recebeu uma proposta para estudar em Londres. Bolsa parcial, campus com ginásio, equipa universitária. Quando contou, tentou parecer casual. É só estudar fora, nada de mais. Mas Diogo reconheceu aquele brilho. Era o mesmo que ele tivera aos 18. Inês escolheu Genebra. Design. Arte. Um mundo completamente diferente. Rui tentou esconder o orgulho, mas falhou. Sempre soube que tu não ficarias pequena, disse-lhe. Na última noite antes das viagens, as 2 famílias jantaram juntas. Riram, brindaram, falaram de chamadas de vídeo e visitas nas férias.
Miguel e Inês sentaram-se lado a lado, como sempre. Só que dessa vez havia algo diferente: silêncio. Vais escrever? Perguntou Miguel. Vou, respondeu ela. E tu? Claro. Abraçaram-se no fim da noite. Um abraço longo demais para ser só amizade, curto demais para ser outra coisa. Quando os aviões partiram, algo ficou suspenso no ar como uma frase interrompida. E nenhum dos dois percebeu que aquele silêncio era apenas o começo. O verão trouxe-os de volta à casa quase ao mesmo tempo. Miguel chegou primeiro, mais largo de ombros, mais seguro nos movimentos. Inês apareceu 2 dias depois, bronzeada, com o cabelo mais curto, um sotaque estrangeiro leve a tocar-lhe a fala. Encontraram-se no portão como se nunca tivessem estado separados. Abraçaram-se. Só depois perceberam que algo tinha mudado. Estás diferente, disse Miguel. Tu também, respondeu Inês. Passaram os primeiros dias entre almoços de família e histórias de viagens. Londres, Genebra, pessoas novas, ritmos diferentes. Mas era nas pausas que o silêncio voltava e ele já não era confortável. Numa manhã quente, foram até ao lago perto das casas. O mesmo de sempre. A mesma água fria, o mesmo cheiro de pinheiros. Nadaram. Riram. Deitaram-se ao sol. Inês pediu-lhe o boné. Miguel entregou. Quando tentou ajudá-la a prender o cabelo molhado, parou. Viu o pescoço dela. A pele. A forma como respirava. E entendeu. Inês levantou os olhos e encontrou o olhar dele, diferente, atento, quase assustado. Miguel. Eu sei, disse ele, sem saber o quê. Nada foi dito. Mas tudo foi compreendido. Voltaram para casa mais calados. Mais próximos. E mais distantes do que eram antes. Naquela noite, Miguel não dormiu. Inês também não. Porque às vezes o amor não chega como um relâmpago. Chega como um reconhecimento tardio. E isso muda tudo. A decisão foi tomada no fim do verão. Quando voltarmos no Natal, contamos a todos, disse Miguel, segurando a mão de Inês. Ela assentiu, sorrindo com os olhos cheios de luz. Os pais não ficaram surpreendidos. Talvez apenas aliviados, como se esperassem por isso há anos. A celebração da promessa foi simples, à beira do lago. Música baixa, risos, um futuro inteiro desenhado em frases curtas. E foi aí que a vida atacou. Miguel desceu apressado a escada da casa de apoio para buscar água. Escorregou. O corpo caiu errado. O som seco ecoou como um aviso. Depois, silêncio. Hospital. Luz branca. Vozes contidas. Inês não saiu do corredor. Não chorou. Não gritou. Apenas esperou. A lesão era grave. Muito grave. Miguel abriu os olhos dias depois. Não sentia as pernas. Inês segurou-lhe a mão. Eu estou aqui. Mas, à noite, quando ficou sozinho, Miguel decidiu. Não venhas mais, disse-lhe dias depois, com a voz dura demais para ser verdadeira. A minha vida acabou. Não arrastes a tua comigo. Inês ficou imóvel. Estás a mentir. Não, respondeu ele, olhando para o teto. Estou a libertar-te. Ela saiu sem chorar. E Miguel ficou sozinho, acreditando que amor também pode ser sacrificado. Os dias depois da partida de Inês tornaram-se longos demais. Miguel fingia dormir quando a mãe entrava. Respondia pouco. Pensava muito. Pensava sobretudo em Inês, no jeito calmo, na força silenciosa, na forma como ela ficara quando ele a expulsara da própria vida. A transferência para uma clínica especializada em Espanha foi a única opção real. Os médicos não prometiam milagres. Falavam em possibilidades. Em trabalho duro. Em tempo. No avião adaptado, Miguel sentiu pela primeira vez algo diferente da dor, raiva. Não da queda. De si mesmo. Na clínica, os dias eram cruéis. Exercícios. Falhas. Quedas. Vontade de desistir. Mas algo o mantinha acordado. Uma memória. Inês, em silêncio, a acreditar nele. Sem mensagens. Sem chamadas.
respeitando a ferida que ele próprio criara. E foi essa ausência que o salvou. Miguel começou a lutar não para voltar a andar por ela, mas para não morrer dentro de si. Primeiro, um dedo mexeu. Depois outro. Meses depois, ficou de pé tremendo como um recém-nascido. Quando deu os primeiros passos com apoio, chorou sem vergonha. Naquela noite, ligou o telemóvel. Chamou Inês. Ela apareceu no ecrã. Mais magra. Mais forte. Eu não sei pedir perdão, disse ele. Mas sei que te amo. Se ainda quiseres, eu vou até ti. A pé, se for preciso. Inês fechou os olhos por um segundo. Eu nunca fui embora, respondeu. O casamento aconteceu no regresso de Miguel a Lisboa. Simples. Verdadeiro. Quando ele saiu do carro, caminhando sozinho até Inês, houve silêncio. Depois aplausos. Depois lágrimas. Tu levantaste-me, sussurrou ele. Tu escolheste levantar, corrigiu ela. E foi ali que todos entenderam. O amor verdadeiro não prende. Não implora. Não sacrifica o outro. Ele acredita e espera.